Há uma arte silenciosa que o mundo moderno esqueceu. A arte de atrair o que não se compra. Vivemos em um tempo em que tudo parece exigir movimento, pressa, esforço e ruído. Somos ensinados desde cedo a correr, a provar, a conquistar. Mas ninguém nos ensinou a permanecer. Ninguém nos disse que há um tipo de vitória que nasce quando você para de correr atrás e começa a se tornar digno de receber. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Palavras simples, porém vastas. Essa é uma das maiores chaves espirituais já escritas. Ela não fala sobre buscar o mundo, mas sobre ordenar o mundo interior. Fala de uma busca silenciosa, uma busca que não se faz com as mãos, mas com a alma. Epicteto dizia: as coisas que dependem de nós são as únicas que devemos desejar. Essa frase é uma ponte entre o pensamento estoico e o ensinamento bíblico. Ela nos lembra que a verdadeira força não está em mudar o que está fora, mas em dominar o que vibra dentro. E, no entanto, o ser humano moderno se perdeu tentando fazer o oposto. Corremos atrás de amor, de aceitação, de sucesso, e nos esquecemos de que o que é realmente valioso não se persegue, se atrai. Enquanto a mente ansiosa persegue, o espírito alinhado se torna magnético. Talvez você esteja cansado de tentar provar o seu valor. Talvez tenha sentido aquela exaustão que vem de fazer tudo certo, e ainda assim, sentir que nada é suficiente. É uma dor silenciosa, a dor de quem dá tudo e ainda se sente vazio. O problema é que nos ensinaram a acreditar que quanto mais nos esforçamos, mais merecemos. Mas o esforço que nasce do medo não cria abundância, cria desespero. O que você busca não está lá fora, está dormindo dentro de você. E desperta quando há coerência entre o que você sente, o que pensa e o que faz. Pense no agricultor. Ele não corre atrás da colheita. Ele prepara o solo, respeita o tempo, confia na natureza. Ele entende que o fruto vem para quem se torna merecedor dele, não para quem o persegue com desespero. O campo não responde à pressa, responde à prontidão. Assim é com a vida. Você não atrai o que deseja, atrai o que está pronto para sustentar. E essa prontidão nasce do silêncio, da serenidade e da confiança em algo maior. O mundo tenta te convencer de que correr é sinal de força, mas às vezes correr é o sintoma de quem perdeu a direção. O verdadeiro poder está em aprender a ficar centrado quando o medo grita, a permanecer em paz quando o vazio tenta te empurrar para o excesso. Buscai primeiro o reino não é um mandamento religioso, é uma instrução de sabedoria prática. Significa, alinha-te por dentro e o mundo se alinha contigo. Perceba, a atração não acontece quando você tenta manipular a realidade, mas quando você se torna uma expressão pura do que deseja viver. O amor vem quando você se torna amor. A prosperidade vem quando você se torna a abundância. A calma vem quando você decide não reagir a tudo. E nesse ponto, algo muda. O esforço deixa de ser luta e se transforma em fluxo. A vida começa a te encontrar, não porque você correu mais rápido, mas porque você aprendeu a permanecer no lugar certo, dentro de si mesmo. Há um instante em que tudo se silencia. É o momento em que você entende que não precisa mais pedir com desespero, nem provar nada a ninguém. O que é seu virá, não porque você correu atrás, mas porque você se tornou o tipo de pessoa que atrai o que deseja. É nessa serenidade que o invisível trabalha. É nesse repouso que Deus age. E talvez esse vídeo tenha te encontrado justamente nesse ponto, entre o cansaço e o despertar. Entre o querer ser visto e o desejo de apenas ser. Então, antes de seguirmos, feche os olhos por um instante e respire fundo. Sinta o ar entrar e sair. Perceba o ritmo da sua própria vida. Nada precisa ser apressado. Nada precisa ser forçado. Apenas permita que as próximas palavras te encontrem. Se este início tocou algo dentro de você, escreva nos comentários. Eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. E lembre-se, este espaço é o seu refúgio. Leia os comentários de quem também caminha nessa jornada.
Somos muitos aprendendo a parar de correr. Agora que o coração se acalmou, podemos seguir juntos, porque o primeiro passo para atrair é aprender a permanecer. Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma. É o cansaço de quem deu tudo, tentou tudo, se esforçou ao limite, e mesmo assim sente que está sempre um passo atrás daquilo que busca. É o cansaço de quem vive em estado de urgência, tentando provar valor, amor, competência, fidelidade. Há algo profundamente humano nisso, mas também profundamente ilusório, porque o mundo moderno ensinou que esforço é igual a merecimento, e essa é uma das mentiras mais sutis e destrutivas que existem. O esforço é importante, sim, mas apenas quando nasce da direção certa. Quando nasce do medo, o esforço se torna barulho. Quando nasce da pressa, se torna fuga. Quando nasce da necessidade de provar algo, ele se torna uma prisão. Você pode trabalhar dia e noite, dar o melhor de si, tentar ser o mais justo, o mais generoso, o mais dedicado, e ainda assim sentir que algo não flui. E esse é o sinal de que o esforço não está vindo do centro da alma, mas da carência. A mente ansiosa não trabalha por amor, trabalha por medo. Ela tenta compensar o vazio interno com o movimento externo. É assim que muitos acabam se perdendo. Confundem esforço com merecimento. Acham que, se doarem o suficiente, alguém os verá. Se forem pacientes o suficiente, alguém os amará. Se forem úteis o suficiente, alguém os escolherá. Mas amor não se conquista, se revela. E valor não se prova, se reconhece. O universo não responde à exaustão, responde à coerência. Quando o coração e a ação estão desalinhados, o esforço se torna uma tentativa de tapar o silêncio com ruído. Talvez você conheça bem essa sensação, de fazer de tudo para manter alguém por perto, para ser notado, para que o seu trabalho seja valorizado, e mesmo assim sentir que nada acontece. É doloroso. E é aí que surge a grande confusão. Acreditar que o sofrimento é parte do merecimento, que só quem sofre muito conquista muito. Mas a verdade é outra. O sofrimento só é útil quando desperta a consciência. Depois disso, insistir na dor é apego. A mente ansiosa é como alguém tentando segurar água com as mãos. Quanto mais força faz, mais perde o que quer segurar, porque o que é natural flui. O que é verdadeiro vem sem necessidade de perseguição. É o mesmo princípio que vemos em tudo que cresce. O rio não se esforça para correr, a flor não força a primavera, o sol não luta para nascer. Tudo que está em harmonia se move por coerência, não por ansiedade. Epicteto dizia que não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. E talvez seja exatamente isso que diferencia esforço de merecimento. O esforço tenta mudar o que é externo. O merecimento transforma o que é interno. Um busca aceitação, o outro irradia presença. E é aqui que a sabedoria começa. Quando você percebe que o que precisa ser conquistado não é o amor do outro, mas a sua própria integridade. Pense em quantas vezes você deu demais. Quantas vezes se desfez para manter o que já estava se quebrando? Quantas vezes acreditou que amar significava suportar? Tudo isso nasce do medo de não ser suficiente. Mas existe um tipo de amor e de fé que não exige dor para existir. Ele nasce do alinhamento entre intenção e verdade, do descanso em saber que se algo é seu, não precisa ser perseguido. O verdadeiro merecimento é silencioso. Ele não precisa gritar, não precisa implorar, não precisa se exibir. Ele se manifesta naturalmente, como um campo fértil esperando o tempo da colheita. É por isso que as pessoas mais sábias parecem tranquilas, não porque têm tudo, mas porque confiam no tempo de Deus. O esforço delas é interno, não é uma corrida, é um cultivo. Então talvez o maior erro não seja se esforçar demais, mas se esforçar na direção errada. O esforço que nasce do medo de perder o que você nunca teve é um esgotamento sem sentido. O esforço que nasce do amor por aquilo que você está se tornando é um caminho de expansão. Um vem da falta, o outro da fé. A vida não recompensa quem faz mais barulho,
mas quem trabalha com o coração em silêncio. Quando há coerência entre o que você sente, o que fala e o que faz, o universo reconhece isso. A recompensa não é um prêmio externo, mas um estado de paz interior. É o descanso de quem não precisa mais provar nada, apenas continuar crescendo. E talvez o segredo seja esse: parar de tentar merecer amor e começar a ser amor. Parar de correr atrás da validação e começar a viver em verdade. O esforço, quando nasce da consciência, se torna leve. Ele deixa de ser desespero e se transforma em propósito. E tudo o que nasce do propósito atrai o que é verdadeiro. Quando a alma se alinha, o esforço deixa de ser peso e se torna oração. E o merecimento deixa de ser conquista e se torna consequência. Há uma crença silenciosa que corrói a alma de quem faz o bem, a de que tudo precisa voltar na mesma medida e no mesmo tempo. Se eu dei amor, devo receber amor. Se fui justo, devo ser reconhecido. Se plantei o bem, devo colher o bem agora. Mas a vida não se curva à pressa humana. Ela tem seus ciclos e o que floresce não floresce por ansiedade, mas por maturidade. Há tempo de plantar e tempo de colher, diz o livro de Eclesiastes. O intervalo entre um e outro é o campo da fé. É nesse intervalo que o coração é testado. É nesse intervalo que o ser humano mostra se faz o bem por consciência ou por recompensa. A pressa de colher revela impaciência espiritual. Ela denuncia uma mente que ainda acredita que o controle pode substituir a confiança. Quando você espera retorno imediato, o que está cultivando não é generosidade, mas comércio emocional. Faz para receber, doa para ser visto, ajuda para ser amado. E quando isso não acontece, vem a frustração, o ressentimento, a sensação de injustiça. Mas a natureza divina não negocia. Ela semeia com propósito e colhe com sabedoria. O universo não se esquece de quem planta o bem, apenas espera o tempo certo para que o solo do coração esteja pronto para receber. A psicologia moderna mostra que o cérebro humano é movido por dopamina, o hormônio da recompensa. Cada gesto de bondade, cada ato de esforço, ativa o desejo de retorno. Queremos sentir que valeu a pena. Mas a sabedoria espiritual ensina que o verdadeiro valor de um ato não está na resposta, e sim na intenção. O bem feito com pureza já é em si uma colheita. Não precisa de aplausos, nem de reciprocidade imediata. Quando a alma age em verdade, ela se eleva, e isso é mais precioso do que qualquer reconhecimento. O problema é que confundimos reciprocidade com validação. Esperamos que o outro nos confirme o valor que ainda não reconhecemos em nós. Quando isso não acontece, chamamos de ingratidão, de injustiça. Mas, na verdade, é apenas o espelho da nossa própria impaciência. A pressa emocional destrói conexões maduras, porque exige do outro aquilo que ainda não sabemos oferecer a nós mesmos: paciência, compreensão, tempo. O amor verdadeiro não tem pressa. A confiança não tem pressa. A prosperidade também não tem pressa. Tudo que é sólido leva tempo para se firmar. Por isso, talvez a lição mais profunda seja essa: quem faz o bem precisa aprender a esperar. O bem tem um tempo próprio para florescer, e esse tempo não se mede em dias, mas em crescimento interno. Quando você aceita isso, o coração se aquieta, a mente descansa, e a vida começa a fluir novamente. O que é seu nunca deixará de chegar, mas virá quando você estiver pronto para receber, e não quando a sua ansiedade exigir. Esse é o verdadeiro equilíbrio entre plantar e colher. O equilíbrio de quem confia mais em Deus do que no próprio relógio. Há um medo que se esconde por trás de quase todas as nossas tentativas de agradar, provar ou insistir. O medo de ser esquecido. Ele é silencioso, mas profundo. É o medo de não deixar marca, de não ser lembrado, de não ser importante o bastante para permanecer no coração de alguém. Esse medo move multidões, mas também destrói essências. Porque ao tentar ser visto a qualquer custo, o ser humano acaba se apagando sem perceber. Quando você precisa se moldar para caber, já começou a desaparecer de si mesmo.
O medo de não ser notado faz com que muitos vivam exagerando o próprio brilho. Tornam-se barulhentos em suas tentativas, insistentes em seus gestos, disponíveis além do limite. Tentam ser úteis, indispensáveis, perfeitos e acabam trocando autenticidade por visibilidade. Mas há uma diferença entre ser visto e ser reconhecido. O reconhecimento nasce do valor real. A visibilidade pode nascer do desespero. A Bíblia nos mostra um exemplo poderoso. Davi foi ungido no anonimato. Ele não precisou se exibir para ser escolhido. Ele apenas fazia o que era certo quando ninguém o observava. É no silêncio que Deus revela quem realmente é preparado. A alma que teme ser esquecida vive em guerra constante com o tempo. Ela quer acelerar o reconhecimento, provar que é digna, antecipar o retorno. Mas o tempo espiritual não funciona assim. A semente cresce no escuro antes de aparecer. Primeiro cria raízes, depois flores. Tudo o que é verdadeiro nasce longe dos olhos e, justamente por isso, se torna inabalável. Há um tipo de grandeza que só o anonimato pode construir. A grandeza de quem faz o certo mesmo quando ninguém aplaude. O segredo é entender que ser esquecido por alguns pode ser a forma do universo te esconder até que esteja pronto. O que é precioso é protegido. Às vezes, o silêncio de Deus não é ausência, é preparo. O mesmo vale para as pessoas. Há momentos em que você precisa desaparecer um pouco para se reencontrar. Recolher-se não é desistir. É reconstruir a própria luz longe do barulho. O reconhecimento verdadeiro não nasce da insistência, mas da coerência. Quem é não precisa se afirmar, apenas permanece. E se hoje você sente que ninguém te vê, lembre-se. Davi também estava no campo, sozinho, quando foi chamado para o trono. José também estava preso, esquecido, quando Deus o fez governador. Há uma sabedoria em ser invisível por um tempo, porque é nesse tempo que a alma aprende a brilhar de dentro para fora. Quando o seu valor deixar de depender do olhar alheio, o mundo começará a te enxergar com clareza. O medo de ser esquecido desaparecerá, e em seu lugar nascerá algo muito maior, a presença de quem finalmente habita a si mesmo. Existe um vício silencioso que governa a vida de muitas pessoas. O vício de perseguir. É o desejo constante de estar em movimento, de ter algo novo para buscar, alguém novo para conquistar, uma meta nova para alcançar. A excitação da caça é tão intensa que quando finalmente se alcança o objetivo, o prazer desaparece. A mente moderna se acostumou a confundir movimento com sentido, e por isso corre sem descanso, sem perceber que o prazer não está na conquista, mas na perseguição. Quando não há mais o que buscar, o vazio aparece. A neurociência explica que a dopamina, o hormônio da motivação, se ativa mais na expectativa do que na realização. É por isso que o quase gera mais emoção do que o conseguir. Mas espiritualmente, isso revela um desequilíbrio profundo, porque viver em função da perseguição é viver em constante carência. É acreditar que a felicidade mora no futuro e não no presente. E assim, a alma se torna uma viajante sem casa, sempre em busca de algo que a faça sentir viva, mas nunca permanecendo tempo suficiente para viver de fato. Pense nas relações que só funcionam na distância. Enquanto há dúvida, existe emoção. Quando o amor se estabelece, vem o tédio, o medo, o afastamento. Isso não é amor, é vício em intensidade. O mesmo acontece com os sonhos. Quando o ser humano está lutando por eles, sente-se vivo. Quando os alcança, perde o propósito. Isso acontece porque a conquista sozinha não preenche. O sentido vem de estar inteiro em cada passo, não apenas no destino. Quando a mente persegue e o coração se ausenta, o resultado é um sucesso vazio. O prazer da perseguição é como uma chama que consome rapidamente o oxigênio da alma. Ele seduz, empolga, mas não sustenta. E o perigo está em acreditar que esse tipo de excitação é vida. Não é. É apenas agitação. A verdadeira vida é feita de presença, de contentamento, de gratidão silenciosa. Quando você se acostuma a buscar apenas o novo, o simples se torna invisível.
A paz, que sempre esteve ao alcance, passa a aparecer entediante. Mas a paz não é a ausência de emoção, é a emoção amadurecida. É o amor depois da pressa, a alegria depois da busca, a fé depois da prova. É preciso coragem para reconhecer quando o desejo se tornou distração, quando a vontade de alcançar se tornou fuga de estar, quando o fazer se tornou uma máscara para o não sentir. A dopamina da perseguição é temporária, o propósito da alma é eterno. E só quando você pausa, respira e se reencontra é que o vazio começa a se dissipar. Porque o verdadeiro prazer não está em conquistar algo novo, mas em sustentar com plenitude o que já foi conquistado. Quem aprende a permanecer encontra o tipo de satisfação que o mundo nunca poderá oferecer, a de simplesmente estar em paz consigo mesmo. Há uma força silenciosa que move todas as coisas, uma espécie de gravidade da alma. Ela não empurra, não exige, não força, apenas atrai. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa frase que tantos repetem é mais do que um consolo, é uma chave espiritual. Ela não fala de ausência de problemas, mas de um estado interno em que a confiança dissolve o medo da falta. Quando a alma repousa nesse estado, a vida começa a responder de outra forma, porque a verdadeira atração espiritual não nasce do desejo ansioso, mas da certeza tranquila. A ausência de desespero é o campo onde o destino se manifesta. Enquanto o coração vive tentando controlar, reter, acelerar, ele fecha a porta daquilo que só floresce no ritmo da fé. Fé não é expectativa, é estado vibracional. É a postura de quem já possui internamente o que ainda não chegou externamente. Por isso, quando alguém vive em coerência entre o que sente, o que faz e o que acredita, torna-se naturalmente magnético. É o que Epicteto quis dizer quando afirmou que as coisas que dependem de nós são as únicas que devemos desejar. O magnetismo nasce do domínio interior, não da manipulação exterior. Veja o exemplo de José do Egito. Mesmo traído, injustiçado e esquecido, ele manteve a integridade. Não precisou correr atrás de oportunidades. Elas o encontraram. A coerência dele era sua maior força de atração. José não buscava provar nada. Ele apenas permanecia fiel ao que era. E foi essa fidelidade silenciosa que o fez ser lembrado no tempo certo. O universo, ou Deus, como preferir chamar, reconhece vibrações autênticas. Quando há paz dentro, há ordem fora. Quando há fé dentro, há direção fora. Muitos confundem atração espiritual com técnicas de conquista, mas são opostos. A manipulação busca controle, o magnetismo confia. A manipulação exige, o magnetismo permite. É o mesmo princípio que rege a natureza. O sol não corre atrás das flores, mas todas se voltam para ele. Ele apenas é, e é exatamente isso que a alma aprende quando amadurece, a permanecer luminosa, sem implorar por retorno. O verdadeiro poder não está em convencer o mundo, mas em irradiar verdade. Quando você começa a se alinhar com o que acredita, com o que sente e com o que pratica, algo muda. A vida se ajusta. As pessoas certas se aproximam, as erradas se afastam, os caminhos se abrem. Não porque você correu, mas porque a sua energia parou de resistir. É assim que o destino age. Ele não recompensa a urgência, mas a coerência. E essa é a essência do magnetismo espiritual, tornar-se um com aquilo que se deseja, até que não haja mais diferença entre o pedido e o merecimento. Existe um momento em que o desejo de ter se transforma em medo de perder. E é nesse ponto que muitos começam a forçar o que antes fluía naturalmente. O ser humano, movido pela insegurança, tenta controlar pessoas, situações, resultados, acreditando que, ao fazer isso, estará protegendo o que ama. Mas o controle é uma forma disfarçada de desconfiança. Ele comunica ao universo: eu não acredito que isso possa dar certo sem que eu intervenha. E o resultado é inevitável. Quanto mais você tenta segurar, mais tudo escapa. A psicologia explica que o cérebro interpreta a insistência como tensão. A energia do preciso que isso aconteça ativa no corpo o mesmo mecanismo do medo. O campo emocional se contrai,
o pensamento se turva, a percepção se distorce, e assim, sem perceber, a própria tentativa de manter o controle cria exatamente aquilo que se queria evitar: o afastamento, a perda, o desgaste. O mesmo vale para os relacionamentos, para o trabalho, para a vida espiritual. O controle excessivo não protege, sufoca. Ele é o oposto da fé, porque não confia no fluxo, apenas na força. Epicteto, com sua serenidade estoica, dizia: deseje que as coisas aconteçam como acontecem, e você será feliz. Não é uma frase de conformismo, mas de sabedoria. Ela nos ensina que o segredo não é desistir, mas alinhar-se com o que é. Quando você aceita o presente como parte do caminho, deixa de lutar contra o tempo e começa a fluir com ele. Isso não é passividade, é confiança ativa. É a fé que não precisa controlar, porque sabe que o essencial não pode ser perdido. Aquilo que é seu por propósito jamais será retirado por acaso. Quantas vezes você insistiu em algo que já não respirava vida? Quantas vezes tentou convencer alguém a ficar, quando o amor já havia partido em silêncio? Ou tentou manter uma situação por medo de recomeçar? Tudo isso é natural, humano. Mas chega um ponto em que a alma entende: o que precisa ser forçado não é verdadeiro. O controle não mantém nada vivo, apenas prolonga o inevitável. O que é real permanece mesmo sem vigilância. E o que não é se dissolve, mesmo sob os olhos mais atentos. O exercício é simples, mas profundo. Antes de insistir, pause. Respire. Observe se o impulso vem do amor ou do medo. Se vier do medo, solte. A confiança ativa é o antídoto do controle. É o ato de permanecer presente sem tentar dominar o que não se pode prever. É dizer ao universo: eu faço a minha parte e confio no tempo de Deus. Quando a alma aprende isso, o peso cai. O que precisa ficar, fica. O que precisa partir, se vai. E o que é seu, o que é realmente seu, encontrará o caminho de volta, mesmo que você pare de procurar. Nem sempre correr atrás parece correr atrás. Às vezes é sutil. Às vezes é um pensamento de comparação que te atravessa, uma urgência disfarçada de proatividade, uma gentileza feita com medo de ser esquecido. Há formas delicadas de desespero que se disfarçam de virtude. É o sorriso quando você quer chorar. É o tudo bem quando algo em você grita que não está. São essas pequenas dissonâncias entre o que se sente e o que se mostra que revelam quando a alma está correndo sem perceber. O primeiro sinal é o pensamento de dívida emocional. A sensação de que o mundo te deve atenção, resposta, reconhecimento. Quando você sente que precisa fazer mais para ser merecedor de algo que já é naturalmente seu, o coração está em corrida. E essa corrida é exaustiva. Porque não se trata mais de agir por amor, mas por carência. Cada gesto vem carregado de uma sutil expectativa. E toda expectativa é uma corda invisível que te prende ao resultado. O problema é que, quando o resultado não vem, a mente entra em colapso, acreditando que o esforço foi em vão. Outro sinal é a comparação constante. É quando o brilho alheio se torna medida para o seu valor. Quando a conquista do outro desperta em você a urgência de provar a sua. Correr atrás, nesse caso, é tentar vencer uma corrida que ninguém te pediu para correr. É esquecer que o tempo da vida não é uma linha, mas um campo. E nesse campo, cada semente tem o seu ciclo. O que floresce agora em outro talvez ainda esteja criando raízes em você. O tempo divino não atrasa, prepara. Há também a urgência disfarçada de produtividade. Você sente que precisa estar sempre ocupado, sempre disponível, sempre útil, como se parar fosse um pecado. Mas a quietude não é o oposto da produtividade. Ela é o solo onde nasce a clareza. Quem não para, não escuta. E quem não escuta, repete. É por isso que tantos vivem rodando em círculos, confundem movimento com progresso. Correr atrás é, muitas vezes, tentar fugir do vazio que o silêncio revela. O último e mais sutil sinal é a ausência de paz.
Você pode estar sorrindo, ajudando, sendo admirado, e ainda assim sentir um ruído constante dentro do peito. Esse ruído é o som da alma tentando te lembrar que você não precisa mais correr, que o que é seu não precisa ser conquistado pela força, mas pela presença. Quando a mente se cala, o coração se orienta. É nesse silêncio que você começa a perceber que a vida sempre tentou te alcançar, mas você estava ocupado demais tentando alcançá-la. Há uma linha muito fina entre o ato de atrair e o ato de manipular. Ambos parecem gerar movimento, ambos parecem conquistar resultados, mas suas naturezas são opostas. A manipulação nasce da insegurança. O magnetismo nasce da autenticidade. Um tenta controlar o outro para aliviar a própria carência. O outro apenas é, e por ser, atrai o que está em sintonia. O Espírito Santo atrai pela verdade. O ego seduz pela falta. A manipulação é uma energia forçada, inquieta, que quer garantir resultados. Já o magnetismo é a consequência natural de um coração em paz. Muitos acreditam que podem vencer a vida com estratégias emocionais, agradando, persuadindo, conquistando atenção. Mas o que nasce do ego dura o tempo da ilusão. O brilho que se força apaga. O que é sustentado pela ansiedade desaba quando o cansaço chega. Manipular é tentar se tornar digno pela performance e não pela presença. É vestir máscaras para obter aprovação e depois se perder tentando sustentá-las. O magnetismo, ao contrário, é a pureza da essência. É a força de quem não precisa se provar porque carrega coerência entre o que sente, o que pensa e o que faz. Saul e Davi representam bem esse contraste. Saul era o rei que tentava controlar o povo e o destino, com o medo de perder o poder. Davi era o pastor que fluía com fé, mesmo sem compreender o caminho. Saul manipulava, Davi confiava. E no final, foi Davi quem permaneceu. O controle cria peso, a confiança cria leveza. A diferença entre os dois não estava na força, mas na intenção. O primeiro tentava ser luz, o segundo apenas deixava Deus brilhar através dele. Esse é o princípio do magnetismo. Não forçar brilho, mas permitir que a verdade o revele. O perigo da manipulação é que ela pode parecer eficiente no início. Funciona por um tempo. As pessoas respondem, os resultados aparecem. Mas o custo é alto. Perda de energia, de paz e de autenticidade. O ser humano se torna escravo da própria imagem. Precisa manter aparências para continuar recebendo o que o medo teme perder. Já o magnetismo espiritual é livre. Ele não se preocupa em convencer, mas em ser coerente. O que vem, vem naturalmente. O que vai, leva apenas o que já não pertence. Por isso, é essencial observar a intenção por trás das suas ações. Quando você fala, ajuda, se oferece, o faz por amor ou por medo de não ser suficiente? Se o impulso vem da falta, é manipulação. Se vem da plenitude, é magnetismo. O primeiro drena, o segundo renova. E há uma diferença clara na vibração. O manipulador quer ser notado. O magnético quer ser verdadeiro. O primeiro vive cansado. O segundo vive em paz. Porque o magnetismo não exige esforço. É apenas o reflexo natural de quem se tornou inteiro. A ansiedade é uma forma disfarçada de desconfiança. É o medo de que algo dê errado, mesmo quando tudo está indo como deve. É a tentativa da mente de controlar o invisível, de garantir resultados antes da hora. Mas o que ela não percebe é que cada pensamento ansioso envia ao universo uma mensagem silenciosa. Eu não confio. E onde não há confiança, não há campo fértil para a atração. A energia da ansiedade é como uma interferência. Distorce o sinal, enfraquece a sintonia e faz com que aquilo que você deseja se afaste, porque o seu coração está vibrando em escassez. A Bíblia ensina, em paz me deito e logo pego no sono. Essa frase é mais profunda do que parece. Ela revela que o repouso é o maior ato de fé. O ansioso não dorme, porque acredita que precisa sustentar o mundo. Mas a fé verdadeira entrega e descansa. Ela sabe que o invisível trabalha mesmo quando os olhos não veem.
A paz interior é o solo onde Deus semeia novas possibilidades. E por isso, quanto mais você tenta forçar a vida, mais bloqueia o fluxo. O ansioso vive em resistência, e a resistência é o oposto da atração. A neurociência confirma o que a sabedoria antiga já dizia: a ansiedade ativa a amígdala cerebral, que é o centro do medo. Quando isso acontece, a clareza se apaga, a empatia se fecha e o corpo entra em alerta constante. Nesse estado, o ser humano não cria, apenas reage. E quem vive reagindo não consegue ouvir o chamado do destino. O coração ansioso é como uma rádio fora de sintonia. Quanto mais gira o botão, mais ruído produz. É preciso silêncio para que a mensagem seja captada. O silêncio interior é o verdadeiro canal da manifestação. A energia ansiosa repele oportunidades porque comunica falta. É como alguém batendo a porta do universo com desespero. O universo escuta e responde com espera, porque o que nasce da urgência não está maduro para durar. É por isso que as coisas mais profundas da vida acontecem no tempo da calma. O amor verdadeiro chega quando o medo se cala. A prosperidade surge quando a mente aprende a confiar. A alegria se manifesta quando o ser humano decide parar de antecipar o amanhã e começar a habitar o agora. Existem técnicas simples, mas sagradas, para silenciar a ansiedade. A primeira é a respiração compassada, inspirar com consciência, expirando o medo. A segunda é a oração meditativa, não aquela que pede, mas a que agradece. Quando você respira e ora com presença, o coração muda de frequência. A mente sai da urgência e entra na confiança. É nesse estado que a atração se torna possível, porque a fé não é gritar por Deus, é se tornar tão silencioso que você finalmente o ouve. E quando o coração repousa, tudo o que é seu começa, pouco a pouco, a se aproximar. Há um ponto em que o espiritual e o emocional se encontram, e esse ponto é a coerência. Nada que esteja desalinhado por dentro pode se sustentar por fora. Você não atrai o que deseja, mas o que é. Desejar é um ato da mente. Atrair é um reflexo da alma. É por isso que tantas pessoas afirmam querer paz, mas vivem em conflito. Querem amor, mas alimentam ressentimento. Querem prosperidade, mas vibram em escassez. O universo não responde às palavras, responde à vibração que as sustenta. A coerência entre mente, emoção e ação é a assinatura energética do ser humano. Epicteto dizia: nenhum homem é livre a menos que seja senhor de si. Essa é uma verdade simples e poderosa. Quando a mente, o coração e a conduta andam em direções opostas, a energia se divide, e o resultado é confusão. Você diz uma coisa, sente outra e faz o contrário. Nesse estado, nenhuma oração se mantém, nenhuma intenção se firma, porque o universo não entende indecisão. A vibração coerente é como uma linha reta. Ela aponta claramente para onde a vida deve fluir. É o sim que é sim e o não que é não. Pense em um músico afinando o instrumento antes de tocar. Se uma corda está fora do tom, toda a melodia se torna dissonante. Assim também é com o ser humano. Quando a emoção está em conflito com a intenção, o som que você emite para o mundo é ruído. É por isso que algumas pessoas parecem azaradas ou bloqueadas. Não é azar, é desalinhamento. A vida está apenas devolvendo o som que elas mesmas estão emitindo. Para mudar o que vem de fora, é preciso afinar o que vibra dentro. A coerência começa em decisões pequenas, quando você fala com respeito, mesmo quando está com raiva, quando cumpre o que promete, mesmo quando ninguém vê, quando age com bondade, mesmo sem retorno. Esses gestos sutis criam uma energia estável, um campo de confiança, e esse campo se torna magnético. A vibração coerente não é perfeita, ela é constante. É a soma de escolhas honestas, repetidas dia após dia, até que a verdade se torne natural. E quando isso acontece, o mundo passa a responder com a mesma clareza. Faça uma pausa e observe sua própria vida. Quantas atitudes ainda contradizem o que você diz querer? Quantas palavras que você repete
não são sustentadas pelo seu sentir. Essa reflexão não é culpa, é convite. Convite para realinhar o coração, porque quando há coerência, a realidade responde. Quando há unidade entre pensamento, sentimento e ação, a vida se reorganiza em volta, e é nesse ponto que o milagre silencioso acontece. Você deixa de tentar atrair e simplesmente se torna o que busca. O tempo é um dos maiores mestres que o ser humano ignora. Quase todos o tratam como inimigo, como algo que precisa ser vencido, acelerado ou manipulado. Mas o tempo não é obstáculo, é instrumento. Ele não atrasa promessas, ele as amadurece. Há tempo para todo propósito debaixo do céu, diz a Bíblia. O tempo é o filtro de Deus. Separa o que é ilusório do que é essencial. Aquilo que vem antes da hora se perde. Aquilo que chega no tempo certo permanece. E é justamente nesse intervalo entre o desejo e a manifestação que a fé é lapidada. Abraão esperou décadas pela promessa, e nesse tempo aprendeu a confiar. Porque a espera não é castigo, é preparo. O tempo não é uma parede, é um espelho. Ele mostra quem você se torna enquanto espera. A alma impaciente reclama, mas a alma sábia observa. Enquanto a mente quer pressa, Deus quer profundidade. E o que amadurece devagar cria raízes. Por isso, o tempo não é o que separa você do que deseja, é o que o torna capaz de sustentar o que pediu. O tempo lapida intenções, purifica desejos e transforma a ansiedade em sabedoria. Quem atrai, respeita o tempo. Quem persegue, tenta roubá-lo. A pressa espiritual é a maior sabotagem do destino. É como tirar um fruto antes de amadurecer. Bonito por fora, amargo por dentro. Quando você entende que o tempo está a seu favor, algo dentro se acalma. O coração deixa de cobrar e passa a confiar. A fé deixa de ser esperança tensa e se torna certeza tranquila. É nesse ponto que o tempo deixa de ser espera e passa a ser companhia. Ele se torna o espaço onde o invisível trabalha. O desafio é redefinir o agora. O agora não é punição, é estágio de preparo. O agora é o campo onde você planta, não o castigo por não ter colhido ainda. Quando você aceita isso, o presente deixa de ser um lugar de carência e se transforma em altar. Tudo o que você faz, sente e pensa no agora é o que desenha o seu amanhã. Se o agora for vivido com presença, o futuro virá com plenitude. O que você chama de demora talvez seja apenas Deus te ensinando a ser o tipo de pessoa que não perde o que receberá. O tempo não falha, ele só segue leis que a pressa não entende. Por isso, pare de olhar para o relógio e comece a olhar para dentro. Veja o que o tempo está tentando te ensinar. Talvez ele não esteja te negando algo, mas apenas te moldando. Quando você passar a caminhar lado a lado com o tempo, em vez de contra ele, perceberá que cada espera é um convite para crescer, confiar e se alinhar. Porque o tempo, quando compreendido, não distancia o que é seu. Apenas o traz de um modo que dure. Há momentos em que falar demais é o mesmo que perder força. O silêncio, ao contrário do que muitos pensam, não é ausência, é presença refinada. Ele é o espaço onde o espírito se move, onde a alma se recompõe e onde as respostas se revelam. A Bíblia mostra que Jesus, antes das grandes decisões, se retirava para orar. Não para fugir, mas para se alinhar. O silêncio é o refúgio dos sábios. É nele que o ruído da mente se dissolve e a verdade do coração se faz audível. Em um mundo que grita, saber calar é um ato de poder. O silêncio não é punição, é proteção. Quando a alma está cansada, ela pede recolhimento. E esse recolhimento não é fraqueza, é reposição. A psicologia moderna confirma o que os mestres antigos já sabiam. O córtex pré-frontal, responsável por nossas decisões mais sábias, só funciona bem em estado de calma. A mente barulhenta é como uma água turva. Quanto mais você a agita, menos consegue ver o fundo. Por isso, há decisões que só se revelam depois do silêncio. O tempo de calar é o tempo em que o invisível trabalha. Retirar-se
é uma forma de amor próprio. É dizer a si mesmo: eu mereço ouvir minha própria voz antes de responder ao mundo. E há uma sabedoria profunda nisso. Porque nem todo afastamento é fuga. Às vezes, é estratégia espiritual. É o momento em que a alma se recolhe, não para desistir, mas para se recompor. É a pausa que precede o salto, o intervalo entre a confusão e a clareza. Toda vida precisa desses intervalos. Assim como o mar recua antes da onda, a alma também precisa recuar antes de avançar. Mas o silêncio também é espelho. Ele mostra o que o barulho escondia. No começo, é desconfortável. O silêncio expõe carências, revela medos, traz à tona aquilo que o movimento abafava. É por isso que tantos fogem dele. Mas o silêncio não machuca, ele mostra. E tudo o que é visto com coragem pode ser curado. A alma que aprende a suportar o próprio silêncio se torna inabalável. Ela já não precisa provar nada, porque encontrou em si o lugar da resposta. Introduzir o silêncio como parte da rotina não é luxo espiritual, é necessidade vital. É ali que se ouve o chamado de Deus, é ali que o coração se reorganiza, é ali que o destino se realinha. Quando você aprende a se retirar no momento certo, a vida deixa de ser uma reação e se torna uma criação. O silêncio não é o fim da conversa com o mundo, é o início do diálogo com o divino. E quem volta do silêncio, volta inteiro. Atrair não é um ato de sorte nem uma técnica misteriosa. É o resultado natural de quem se tornou coerente. Atração não é magia, é consequência. É a soma entre energia, consciência e fé ativa. O que o ser humano chama de milagre é muitas vezes apenas o retorno de algo que ele já sustentava internamente há muito tempo. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Essa é a definição mais precisa do que significa atrair. Você não atrai o que quer, atrai o que semeia. E o que se semeia não é o gesto, é o estado. Atrair é a harmonia entre o que você pensa, fala e faz. É a coerência entre a intenção e a ação. Quando há contradição, a energia se dispersa. Quando há unidade, ela se expande. É por isso que o universo parece conspirar a favor de algumas pessoas, não porque são especiais, mas porque vibram em integridade. Tudo nelas comunica o mesmo som. Não há dissonância entre o coração e a conduta. A fé, quando verdadeira, não é um pensamento positivo. É uma vibração constante, uma certeza silenciosa de que o bem virá, mesmo que demore. A filosofia estoica ecoa essa verdade com outra linguagem. Epicteto dizia que o destino responde à virtude, não à insistência. Essa virtude é a integridade do ser, a retidão interior. O homem que vive em verdade não precisa gritar para ser ouvido. A mulher que caminha com dignidade não precisa correr para ser vista. A energia deles fala por si. A atração espiritual é o campo onde o invisível reconhece o visível. É o ponto de encontro entre o merecimento e o tempo. É quando o que você se tornou se torna visível para o mundo. Mas há algo mais sutil. A atração verdadeira é silenciosa. Ela não busca, não implora, não força. Ela é. Assim como o sol não tenta iluminar, apenas brilha. A alma desperta, não tenta convencer o universo, apenas se alinha. O brilho forçado cansa, o brilho autêntico nutre. O primeiro depende do olhar alheio, o segundo nasce da paz. Quando você se torna um com o que acredita, a vida se reorganiza em volta. O que não está em sintonia naturalmente se afasta, e o que é seu, inevitavelmente chega. Em última essência, atrair é tornar-se. Você não atrai prosperidade pedindo, mas tornando-se próspero em pensamento, em palavra, em atitude. Não atrai amor desejando, mas sendo amor no modo como trata a si e aos outros. O que você vibra, o mundo devolve. O que você sustenta, o tempo confirma. A atração é o espelho perfeito da alma. O que você é por dentro se manifesta por fora. E quanto mais fiel você for a essa verdade, mais perceberá que não é o universo que precisa mudar. É você que precisa lembrar quem já é.
Há um momento na vida em que o ser humano simplesmente se cansa. Cansa de insistir, de correr, de tentar controlar o incontrolável. E é nesse ponto que algo sagrado acontece. Ele finalmente para. Não por desistência, mas por sabedoria. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É uma frase curta, mas que contém toda a lógica da maturidade espiritual. O verdadeiro poder não está em correr, mas em permanecer. Parar de correr não é se render, é amadurecer o suficiente para entender que o que é seu não se alcança pela força, se recebe pela fé. Sêneca dizia: quem vive de acordo com a razão vive em paz. Essa paz é o estado daqueles que entenderam que não há nada a provar. Eles não competem, não imploram, não se explicam. Apenas seguem em coerência. O mundo moderno confunde movimento com progresso, mas há momentos em que o progresso acontece exatamente na pausa. A alma que aprende a aquietar-se descobre um tipo de poder que o barulho não conhece, porque há mais força em se conter do que em reagir. Há mais sabedoria em esperar do que em insistir. Aquietar-se não é omitir-se, é confiar. É deixar de reagir a tudo o que tenta tirar você do centro. O silêncio, quando nasce da consciência, é escudo. Ele não é fuga, é domínio. Aquele que aprendeu a ficar em silêncio diante da provocação, da dúvida ou da ausência, já domina a si mesmo. E é esse domínio que transforma o ser humano em ímã. Deus não entrega promessas a quem ainda vive em urgência, porque a urgência é o sinal de quem ainda não confia. Quando o coração silencia, o universo responde. E é nesse ponto que o milagre se manifesta. Pense no ímã. Ele não corre atrás do metal. Ele apenas é o que é. Sua força está na natureza que carrega. Assim também é com o ser humano que aprendeu a parar de correr. Ele se torna estável, presente, inteiro. E é essa inteireza que atrai o que é verdadeiro. Porque tudo o que vem de fora é apenas reflexo do que vibra dentro. Quando o medo cessa, o campo da fé se expande. Quando o desespero morre, a prosperidade encontra caminho. O coração em paz é a morada onde Deus habita. Talvez esse seja o ponto de virada da sua vida, o instante em que você decide não correr mais, não por fraqueza, mas por discernimento, não por conformismo, mas por confiança. O que é seu já te reconhece, só está esperando o seu repouso para se aproximar. A maior força que existe é a serenidade. É o poder de quem já não precisa lutar para ser. E quando você chega nesse estado, descobre que nunca foi o correr que te aproximava do que buscava. Foi o seu silêncio. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, escreva nos comentários. Eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Leia também as palavras de quem caminha contigo, porque a transformação acontece em comunidade silenciosa, um coração desperto de cada vez. E lembre-se, parar de correr é o começo de tudo o que realmente importa. Se estas palavras encontraram eco dentro de você, talvez seja porque a sua alma estava pedindo exatamente isso, um lembrete de que o caminho da plenitude não se conquista pela pressa, mas pela presença. Cada ensinamento deste vídeo é uma semente, e as sementes não florescem de um dia para o outro. Elas exigem solo fértil, silêncio e constância. Que cada pausa, cada respiração, cada novo amanhecer seja o seu campo de cultivo. O verdadeiro domínio começa quando você percebe que não precisa mais correr, que já existe algo dentro de você profundamente completo, apenas adormecido pela urgência do mundo. A partir daqui, o seu trabalho não é conquistar, é recordar. Recordar quem você é quando não está tentando ser nada. Recordar que o amor, a abundância e a paz não são metas, mas estados de consciência. Tudo o que você busca já te pertence, só precisa de espaço para florescer. Este canal existe para sustentar esse espaço, um lugar de reencontro, silêncio e reconstrução interior. Se este conteúdo falou ao seu coração, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, toda semana, você encontrará palavras que não gritam,
mas curam. Palavras que te lembram que a prosperidade é antes de tudo um estado de espírito, que o respeito próprio nasce do domínio sobre si e não sobre o outro, que a verdadeira riqueza é a serenidade que nenhum caos pode roubar. Escreva nos comentários: eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Essas palavras são uma oração viva. Elas não atraem apenas bênçãos, atraem consciência. E leia o que outros corações escreveram também. Às vezes, a resposta que você busca está no testemunho silencioso de alguém que também aprendeu a parar de correr. Que o seu caminhar a partir de agora seja calmo, firme e luminoso. E que você nunca mais se esqueça. Tudo o que é seu encontrará o caminho até você quando o seu coração aprender a permanecer em paz. Porque o que é verdadeiro nunca se perde. Apenas espera o seu silêncio para voltar.